Sejam muito bem-vindos ao canal Daniel Master Dicas e Exercícios. Estou trazendo para vocês aqui a questão número 145 do Enem 2020, da prova amarela. A questão é muito interessante, vamos lá. Um processo de aeração consiste na introdução de ar num líquido. Acontece do seguinte modo: uma bomba B, veja aqui a bomba. Essa bomba B é representada por essa caixinha aqui, ó, bomba B. Retira o líquido de um tanque T1 e faz passar pelo aqui, ó, aerador A1, que aumenta o volume, ou seja, quando o líquido passa por aqui, ó, né, aumenta o volume do líquido em 15%. E em seguida pelo aerador A2. Quando ele passa por aqui, há um aumento de 10% no volume. 10% no volume, do volume. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Então, o líquido sai de T1 e vai para T2. Quando passa por A1, ele ganha 15% no volume, e quando passa por A2, ele ganha 10%. Então, aqui, os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento, vou botar bem aqui, ó, comprimento C e largura L. Comprimento C, largura L, e a base de T2 tem comprimento C por 2 e largura 2L. Tudo bem? A medida daqui até aqui. Tá. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento de líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido. Ó, a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por quem? Por X, e a altura da coluna de líquido que chegou em T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por... São essas alternativas que nós temos aqui, ó. Vamos tentar entender o que ele está dizendo, ó. Nós temos um tanque T1, que ele tem uma certa quantidade de líquido dentro dele. Essa bomba B puxa o líquido, passa pelo aerador 1, esse líquido ganha um aumento de 15% no seu volume, passa por A2, ganha um aumento de 10% no seu volume e é despejado dentro do tanque T2. O problema já nos deu as dimensões, ó, o tanque T1 ele tem largura C, ele tem comprimento C e largura L, o tanque T2 tem comprimento C por 2 e largura 2L. E ele está dizendo para a gente que para a pessoa que opera esse sistema não deixar o líquido transbordar no tanque T2, ele precisa saber a relação entre a altura de líquido que saiu de T1, a altura do líquido que saiu de T1 e a altura do líquido dentro do tanque T2. Você concorda comigo que se o tanque T1 está cheio, quando a bomba começar a puxar o líquido de dentro do tanque T1, esse líquido vai começar a baixar. Vai começar a baixar, baixar, baixar. Vamos supor que o líquido foi puxado e a altura do líquido que saiu daqui, ó, seria essa diferença que eu vou chamar de X aqui, ó. Então, essa medida X é a altura do líquido que saiu de T1. Esse líquido passa pela bomba B, pelo aerador 1 ganha 15%, pelo aerador 2 ganha 10% e é despejado aqui dentro. E ele começa a encher, vai enchendo, enchendo e ocupa uma certa altura que o problema chama de Y. Essa é a altura do líquido dentro do recipiente T2. Para que esse recipiente não transborde, eu preciso saber a relação entre a altura do líquido que saiu e do que chegou, para eu poder fazer esse controle. Ó, só deixo sair daqui até o equivalente a encher o tanque T2, tudo bem? E ele quer a equação que mostra a relação entre X e Y. Tá ok? Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. Qual é o volume do tanque T1? Se eu quero relacionar X e Y, eu preciso relacionar o quê? Os volumes, o volume que sai daqui e o que chega aqui. Se eu conseguir achar uma relação entre o volume que sai de T1 e o que chega em T2, com certeza nós vamos encontrar essa relação entre
x e y. Então vamos lá. Ó, o volume que sai de T1, ele é dado por quem? Como é que calculo o volume de um prisma? De base, o volume de um prisma de base retangular. Como é que nós calculamos? Multiplicando a largura vezes o comprimento vezes a altura do líquido que saiu, x. Então veja, o volume que saiu de T1, ele é dado por largura, comprimento, vezes a altura do líquido. Ok? Agora vejam que o volume que chegou a T2, né, como é que nós calculamos quando ele subiu aqui? Nós vamos pegar a largura que mede 2L, multiplicar pelo comprimento que mede C por 2 e multiplicar por Y. Ok? Logo então o volume que chegou em T2, vejam que todos os termos estão se multiplicando, então eu posso 2 dividido por 2 dá 1, então eu posso tirar o 2 dessa expressão e dizer que o volume que chegou em T2 é dada pela seguinte expressão: L, largura vezes comprimento, vezes altura, Y. Agora, nós precisamos encontrar uma forma de comparar esses dois volumes. Ok? Agora observe. O volume que saiu daqui, né, o volume que foi puxado, ele é dado por essa expressão aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Ó. O volume que saiu de T1 vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu vou chamar... Olha, o volume que saiu de T1 é esse dado bem aqui, ó, VT1. Então vamos lá. VT1 é igual Vamos agora buscar uma relação entre o volume que saiu em T1 e o volume que chegou a T2. Tá ok? Vamos lá. O volume que saiu de T1, eu vou chamar de... Nós chamamos ele de VT1. Então, veja. VT1, ele saiu puxado pela bomba B e passou por A1. Quando ele passou por A1, ele ganhou 15%. Então, vamos buscar agora uma relação entre, né, o volume que saiu do tanque 1 e o volume que chegou ao tanque 2. Veja que o volume que é puxado pela bomba, nós sabemos é o volume VT1, esse que nós já temos a expressão. Quando ele passa por A1, ele ganha 15%. Então, eu vou chamar esse volume aqui de V2. Olha, o volume V2, ele nada mais é do que de que o volume que saiu do tanque 1 aumentado de 15%. Como é que eu faço para aumentar em 15% esse volume? A gente multiplica por 115%. Porque se eu multiplicar o volume que saiu do tanque 1 por 115%, eu garanto que esse valor desse produto aqui é o quê? É o volume que saiu do tanque T1 aumentado em 15%. Tudo bem? Então, nós temos agora a expressão do volume V2. Quando esse volume passou por A2, ele ganhou, nós vamos chamar de V3. Ele ganhou um aumento de 10%. Então, o nosso terceiro volume V3, ele é o volume V2
aumentado de 10%. Então, eu vou multiplicar por isso, exatamente, por 110%. Ok? E esse volume V3 é o volume que vai chegar ao tanque 2. Mas veja, vou escrever aqui embaixo. O volume V3 ele é igual ao volume V2. Mas quem é o volume V2? É o volume VT1 vezes 115% vezes 110%. Então, o volume V3, quem é o volume VTI? O volume VTI, ele é largura, é esse volume aqui, é o volume que sai do tanque, vezes comprimento, vezes x, que é essa altura aqui. 115% é 115. Esse símbolo aqui, 2 zeros no meio, uma barrinha, significa que o nosso valor está sendo dividido por quanto? Por 100. Muito bem. A mesma coisa aqui, 110. Esse símbolo de porcentagem significa que o nosso valor deve ser dividido por 100. Então, o volume V3, ele é quem? Ó? Largura, vezes o comprimento, vezes a altura x. Aqui nós vamos dividir quem? Ó? 115 vezes 110. Quanto que vai dar? 110 vezes 115. Vamos explicar rapidinho. 0, 0, 0. Uma vez 5, uma vez 1, uma vez 1. Uma vez 5, uma vez 1, uma vez 1. Ok? 0, 5, 6, 2, 1. Nós temos então ó, o número 12.650 dividido por quanto? Ó? 100 vezes 100 é potência de base 10, nós conservamos 1 e acrescentamos 4 zeros. Muito bem. Então o volume V3 é quem? É a nossa largura L vezes o comprimento C vezes X vezes... Eu estou dividindo 12.000 por 650, dividido por 10.000, nós temos 4 zeros, então a vírgula que está aqui, após o zero, vai dar 4 casas. Nós vamos ficar então com 1,265. Ok? Quem é V3? V3 é o volume que chega no tanque T2 e ocupa o nosso espaço aqui dentro. Esse volume V3, ele é quem? Ele é o volume do tanque T2. Por quê? Porque o volume sai daqui, aumenta no A1, aumenta no A2 e ele é depositado aqui dentro. Então, esse volume que eu calculei, que eu dei a expressão anteriormente, VT2, ele é o volume recebido vindo de T1. Então, o V3, na verdade, é o VT2. Então, vamos lá. VT2. Ele é igual... O VT2 é igual a L vezes C vezes Y. Mas se ele é igual a V3, então ele também é igual a quem? A L vezes C vezes X vezes 1,265. Veja, nós temos agora, para essa igualdadezinha aqui, desse lado nós temos largura, comprimento, são as mesmas medidas, largura, comprimento, como todos os termos estão se multiplicando, eu posso cancelá-los. Então, nós percebemos o quê? Que nós percebemos o quê? Que y é igual a x vezes 1,265. Essa é a relação entre a altura do líquido que sai do tanque T1 e a altura do líquido armazenado no tanque T2. Tudo certo? Veja então que era uma questão simples, mas como tinha bastante texto para ser lido e interpretado, com bastante dados,
para fazer dentro de um tempo corrido, que é dentro da prova do Enem, talvez fosse um pouquinho trabalhosa, mas vejo que ela não havia por trás dela grandes obstáculos a serem ultrapassados, tá ok? Era uma questão relativamente simples, olhando aqui, né, com tranquilidade, mas como na hora da prova você tem um tempo para cada questão, e esse tempo torna essa questão um pouco mais difícil, mas era uma questão que dava para ser feita na hora. Tudo bem? Espero que todos tenham gostado. Se inscrevam no canal. Grande abraço. A nossa alternativa correta, então, é a letra A. Y igual a 1,265x. Espero que todos tenham gostado. Se inscrevam no canal e um grande abraço.